Filipinho, para mim, não vai. Aí nós temos os dois maiores técnicos portugueses que passaram pelo futebol brasileiro como candidatos em potencial para esta vaga. Jorge Jesus é um treinador histórico no Brasil porque ele abriu esse caminho para que, inclusive, o Abel Ferreira viesse aqui e se consagrasse. Né? Luiz Castro e tantos outros treinadores importantes, Arthur Jorge e tantos outros treinadores importantes. Esses dois caras que estão na tela junto com o Felipe Luiz, eles se tornam naturalmente candidatos a uma vaga na seleção brasileira pelo que eles fizeram e vêm fazendo no futebol brasileiro. Mas eu acho, sinceramente, que nesta disputa Jorge Jesus leva uma enorme vantagem. E eu vou explicar por quê. JJ, ele é mais experiente. Ele está mais acostumado a lidar com vestiários, com jogadores pesados, com grandes estrelas. Ele é um treinador que foi capaz de chegar para o Neymar e falar, olha, não dá. Eu não vou te escrever na Liga Saudita porque não dá. Qual treinador faria isso? É muito difícil. Ele tem autoridade, ele tem comando. E é um treinador de altíssimo nível. Todas as pessoas que trabalham com ele ou trabalharam com ele ressaltam que ele é um treinador espetacular. E outro ponto, ele já declarou dezenas de vezes que o maior sonho dele é treinar a seleção brasileira. Que onde ele estiver, se ele for chamado, ele larga tudo e vem para a seleção brasileira, porque é um convite irresistível. Então eu não tenho dúvida que caso o Dorival caia, e eu acho que ele não vai permanecer, acho que é bem evidente isso, esse senhor aqui é um candidato óbvio e é um grande candidato, porque ele joga também um tipo de futebol que a seleção brasileira tem na sua essência, que o futebol brasileiro tem na sua essência. Ele resgatou com aquele Flamengo de 2019 um jogo que o brasileiro gosta de ver, gosta de acompanhar. Então, Jorge Jesus, por esses elementos todos, é um grande candidato para ser técnico da seleção brasileira. Aí, muita gente vai falar o seguinte, porra, mas ele brigou com o Neymar e não brigou com o Neymar. Ele não escreveu o Neymar e falou que o Neymar não tinha mais condições de jogar lá no Campeonato Saudita e o tempo está provando que ele está certo. Ele tem autoridade para isso. Ele se desentendeu com o Neymar, então isso vai fazer com que ele não seja técnico da seleção brasileira. Sinceramente, minha gente, o Neymar é o nosso principal jogador, mas o Neymar ele tem que provar ainda que ele pode voltar a jogar futebol em alto nível. Ele não está fazendo isso. E uma boa conversa resolve tudo, né? Sendo bom para a seleção brasileira. Então, Jorge Jesus é um grandíssimo candidato a ser técnico da seleção brasileira e, na minha opinião, dentro das possibilidades viáveis, ele seria o ideal. Já deveria ter sido convidado antes do Fernando Diniz. Ele ficou esperando e tal, até que não veio o convite, ele foi lá para o Al Hilal, né? Porque o Edinaldo tinha a esperança de trazer o Ancelotti e botou o Diniz como interino, mas não chamou o Jesus. De repente chama agora. Acho que é um nome excepcional para dirigir a seleção brasileira. O outro nome, ele, olha ele aí, ó. A melhor fase dele já passou, né? O momento dele não é bom. Mas é um cara que se torna candidato exatamente pelo que ele tem feito no futebol da América do Sul. É um treinador que em 4 anos conquistou 10 títulos com a Sociedade Esportiva Palmeiras, que estabeleceu uma hegemonia no futebol brasileiro. Mas que nos últimos 2 anos ele vem
enfrentando problemas e o trabalho dele vem caindo de nível. Ganhou o Campeonato Brasileiro em 2023, mas já ganhou naquela de que o Botafogo tinha o título na mão, acabou entregando e ele aproveitou com competência e ganhou o título. Mas o ano de 2024 mostrou um declínio no trabalho do Abel e o início do ano de 2025 mostra também que ele já esteve numa melhor fase. Mas ele é indiscutivelmente um treinador que é candidato. Mas ele tem uma desvantagem em relação ao JJ, algumas desvantagens. Além dele ser um cara menos experiente, ele também não tem a bagagem que o Jota tem para lidar com o vestiário pesado, cheio de estrelas. Ele não passou por isso na sua carreira ainda. E outra, a forma dele jogar, o estilo de jogo do Abel é um estilo que desagrada mais o torcedor brasileiro do que o estilo do JJ. O estilo do JJ seria mais bem aceito. Mas o Abel é um vencedor, é um vitorioso. Tem que se acalmar, ficar um pouco calmo, reclama muito da arbitragem, leva cartão amarelo, mas ele me passa também algo assim, ele não é tão apegado a essa vontade de dirigir a seleção brasileira quanto o JJ. O JJ já demonstrou publicamente que seria para ele o máximo dirigir a seleção brasileira. O Abel me passa a impressão de que para ele não é tão importante isso. Mas é um candidato em potencial e um grande candidato. Então, minha gente, são nomes que surgem. Felipe Luiz, acho que não irá, pelos motivos que já expliquei. Abel Ferreira é um candidato. E Jorge Jesus é um candidato. Jorge Jesus tem contrato com o Al Hilal até a disputa do Mundial de Clubes, agora na metade do ano. Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o final desta temporada, né? Se não estou enganado, é isso? Ou o contrato do Abel não é até o final desse ano, né? Tanto que ele já andou dando umas declarações aí de que ele vai embora e tal, no final do ano. A Leila é que está tentando renovar. Mas eu acho que chegou o momento de termos um técnico de fora dirigindo a seleção brasileira. Está claro, é quem brasileiro para dirigir a seleção brasileira? Felipe Luiz, grande nome, mas é um iniciante. É um iniciante. Um técnico que tem 6 meses no profissional. Já tem 3 títulos, é verdade. Copa do Brasil, título grande. Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Mas é um iniciante. Abel e JJ têm um currículo pesado. JJ é o mais experiente deles todos e é um treinador, na minha avaliação, melhor do que Felipe e do que Abel, por enquanto. Acho que principalmente o Felipe tem tudo para ser melhor do que o Jorge Jesus. Mas ainda não é. E o Abel também não. Então eu acredito que são nomes que devam ser aí cogitados. Ancelotti, Guardiola, não sei, gente. Acho que esses técnicos vivem uma outra realidade, são de um outro patamar e não sei se viriam para dirigir a seleção brasileira. Bruno Henrique, muitas chances de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz no sábado, tá? Muitas chances. Não vou cravar que sim, porque olha o Danilo, deu no que deu, estava próximo de voltar, não voltou, se machucou novamente. Espero que isso não aconteça com o Bruno Henrique. Vou até bater na madeira aqui. Mas a chance é muito boa. Já o Gerson, a ver, assim, ainda é muita dúvida de ele ficar à disposição. O treino dessa quinta-feira, eu vou falar hoje, estou gravando quarta-feira à noite, mas o treino dessa quinta-feira vai dar uma certa visão para o técnico Felipe Luiz, se ele vai poder contar com o Gerson ou não. Eu, particularmente, torço muito para que o Gerson fique à disposição. Gente, muita gente não tem noção de como esse jogo do Flamengo contra o Internacional vai ser difícil. O Internacional é um bom time. Eu tenho assistido aos jogos do Internacional no Campeonato Gaúcho que acabou.
é um bom time, é um time que terminou a temporada passada muito bem, inclusive atuando bem, Roger Machado indo muito bem, então é um time para ficar de olho, e esse duelo com o Internacional no Maracanã, 9 horas da noite nesse sábado, vai ser difícil. O Flamengo tem que ganhar esse jogo, porque é confronto direto contra o time que vai brigar pela competição. Tal como Botafogo e Palmeiras, por exemplo, que fazem a estreia também no domingo. São dois times que, na minha concepção, vão brigar na parte de cima da tabela também. Então o Flamengo tem que abrir o olho, porque esse jogo contra o Colorado vai ser muito difícil. O que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Qual time vocês colocariam em campo com todos os jogadores à disposição? Enfim, no caso todos, sem Arrascaeta, lesionado, está fora por conta de um problema físico. O Gerson, dúvida. Bruno Henrique ficando à disposição, você colocaria como titular? Quero a opinião de vocês em relação a isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando o canal Vene Casagrande. Mais vídeos serão postados amanhã. Outra coisa, quero agradecer também o carinho de todos, muita gente me parando na rua por conta da minha visão sobre futebol, do que aconteceria no jogo do Brasil contra a Argentina. Gente, assim, óbvio que eu não tirei aquilo da minha cabeça, é porque eu, graças a Deus, venho trabalhando muito, venho tentando evoluir o entendimento tático de um jogo, não só de apuração também, estudando bastante. E eu dei aquela opinião em cima do que eu venho analisando em cima dos jogos da Argentina e também da seleção brasileira. A Flamengo TV. A Flamengo TV será lançada nesse sábado, dia 29, e vai transmitir o confronto entre Flamengo e Internacional. A nova plataforma de streaming será destinada aos torcedores que estiverem fora do Brasil. A equipe contará com Dani Boaventura no pré-jogo e João Guilherme na narração. Os rubro-negros poderão adquirir o pacote com os 19 jogos, serão 19 jogos que serão transmitidos no Campeonato Brasileiro nesse Flamengo TV, nesse streaming para pessoas de fora do Brasil, ou seja, o pacote com 19 jogos como mandante por $100, ou comprar partidas avulsas por $14,99, $15, né? Vamos botar aí. O que vocês acharam do valor? Achei ok, né? Não achei nenhum absurdo, não. Mas enfim, podem opinar à vontade aí. Vamos falar agora da lista de inscritos na Libertadores e no Mundial. Vou até botar na tela aí para vocês verem o nome dos jogadores inscritos na Libertadores e também no Mundial. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença da Libertadores para o Mundial. Vamos lá. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Gerson, Pedro de Arrascaeta, Everton Cebolinha, Danilo, Vinha, De La Cruz, Lohan, Matheus Gonçalves, Juninho, Lucas Furtado, Matheus Cunha, Alexandre, Bruno Henrique, Alan, Michael, Cleiton, Ryan Lucas, Felipe Tereza, da Mata, Wesley Carbone, Guilherme, Diogo Alves, Plata, Daniel Salles, Everton Araújo, Chola, Pablo Lúcio, Iago, Léo Nanete, João Alves, João Vitor, Wallace Ian, Jorge Moura, Lucas Vieira, Gustavo, Luiz Felipe, Felipe Lima, Joshua, Camargo, Douglas e Jefferson, ou seja, muitos garotos nessa lista da Libertadores e também do Mundial. A diferença é que no Mundial, essa é uma lista com 50 nomes pré-inscritos, e antes da competição, o Flamengo e os outros clubes, obviamente, precisam enviar uma lista final com pelo menos 26 nomes e o máximo 35, sendo que esses 35 tem que estar na lista dos 50 já enviados. E aí vai ter uma janela para poder fazer alterações, e caso alguém seja contratado, eles poderão fazer até 6 mudanças. Lembrando que só por participar, o Flamengo vai ganhar 86 milhões de reais, e aí tem mais dinheiro por cada classificação, cada fase, e se for campeão, o time campeão pode ganhar 586 milhões de reais. Entenderam a diferença? Acho que deu para entender bonitinho, né? Para mim, grande destaque, Pedro e Vinha, que estão aí se recuperando de uma grave lesão, estão na lista, e o Lohan está na lista. Isso me chama a atenção também, porque o Boto falou em primeira mão, aqui, exclusividade aqui no canal Vene Casagrande, que o Flamengo não tinha mais a intenção de vendê-lo, queria ficar com ele. O Boto deu uma declaração que, na minha concepção,
foi sensacional, se preocupando não com o lado apenas do jogador, mas também com o lado humano, em resgatar a felicidade de Lohan em estar praticando essa profissão, em estar praticando futebol. Ele entende que precisa ter esse cuidado com o Lohan, cuidado esse que, na visão dele, o Lohan não teve em um passado recente. Então é isso, nação! Essas foram as notícias e novidades sobre nosso Mengão. Se gostou, já deixa aquele like e se inscreva-se no canal.